A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e querem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro da vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazendo pelos pés aos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. A obra de Gregório de Matos é o tema do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Muna Omram, pós-doutor em Estudos Literários pela Universidade Federal Fluminense, e Licurgo Spínola, ator e diretor do espetáculo O Boca do Inferno. Sejam bem-vindos. Bom começar. Prazer estar aqui. O Boca do Inferno. O Boca do Inferno. O Boca do Inferno, Gregório de Matos, nasceu em 20 de dezembro de 1636, em Salvador, que na época era a capital do Brasil. Morreu em 1695, no Recife, aos 59 anos. Portanto, estamos falando do século XVII. Mas eu li uma poesia aqui no início que parecia que estava falando da Bahia, do Brasil de hoje, né? Disso falaremos ao longo do programa. Como é que vocês apresentariam Gregório de Matos para quem porventura ainda não o conheça? Eu acho que a alcunha dele, o Boca de Brasa, o Boca do Inferno, é total. Porque ele tinha esse poder da palavra, né? Não só da poesia, da sátira, mas ele tinha um encantamento. Ele também utilizava da palavra para encantar as pessoas, as suas ideias. E ele era um propagador de ideias. Eu digo que ele seria uma rede social da época, ele era a internet da época. Porque ele colocava suas poesias em lugares estratégicos, porque não tinha imprensa, né? Na verdade, até tinha, mas não era autorizada, porque tudo passava pela igreja. E os poemas do Gregório não podiam ser impressos pela igreja, porque ele falava mal da igreja, inclusive. Então, ele copiava à mão e colocava em lugares estratégicos, embaixo de lamparinas, principalmente, para as pessoas lerem. E também fazia com repentes, ele tocava viola e nas suas sátiras, principalmente, as mais curtas, ele fazia com música, para as pessoas pegarem rápido também. Então, ele era um grande propagador de ideias, né? E eu digo assim, ele seria uma rede social da época. Que ótimo. É que a gente hoje, ao ler a poesia, né, a poesia barroca, com termos que a gente não conhece, ela parece difícil para nós. Mas, para as pessoas da época, então, era uma poesia fluida, que todo mundo assimilava rapidamente. Até como o Licurgo falou, né? Como era repente, ficava mais fácil de memorizar. E também a divisão, né, a expansão dos versos, isso facilitava muito. Então, assim, eu vejo o Gregório, ele era uma pedra no meio do caminho para todo mundo, né? Não parodiando Drummond, mas no sentido assim, o cara era extremamente importante. E não era dado a ele, como não foi dado valor a ele, durante muito tempo. Ele é um cara que é um poeta que escreve 700 poesias, né? São 700 poemas que ele publica, que ele escreve, divulgando na oralidade. E durante isso no século XVII, quando chega só no século XIX, é que o Francisco Varnhagen que vai organizar a primeira edição dos livros, dos poemas do Gregório. E aí, do século XIX até o início do século XX, não se falava nele também. E aí, a Academia Brasileira de Letras, no início do século XX, na década de 20... acho que é 1926. Por aí, por aí. Eles fazem, são 6 volumes da obra do Gregório. E, a partir daí, começa a ter um olhar em relação a ele, mas ainda assim naquela formalidade da poesia religiosa, da poesia amorosa, da existencial. E, na minha opinião, as sátiras são infinitamente melhores, né? Extremamente atuais. Ele retoma as cantigas medievais, as cantigas de maldizer e de escárnio, e nos brinda assim com uma maravilha, né? Assim, é a grande obra dele. Que acaba ficando até curioso perceber isso que você está falando, que ele também tem uma poesia lírica, uma poesia sacra, né? Por exemplo, foi por vários lugares. Ele tem a lírica, tem a política, tem a amorosa, né? A erótica,
Tem a burlesca. Ou pornográfico, né? Pornográfico também, e a religiosa também, que mais pro final da vida dele ele começou a se dedicar à poesia religiosa. Para a gente que já o conhece mais a partir da alcunha de O Boca de Inferno, fica interessante ver, vês esse sol de luzes coroado, em pérolas a aurora convertida, vês a lua de estrelas guarnecida, vês o céu de planetas adorado, o céu deixemos. Vês naquele prado a rosa com razão desvanecida, a açucena por alva presumida, o cravo por galã lisonjeado? Deixa o prado, vem cá, minha adorada. Vês esse mar a esfera cristalina, em sucessivo aljofar desatada? Parece aos olhos ser de prata fina? Vês tudo isso, bem? Pois tudo é nada à vista do teu rosto, Catarina. Então ele realmente surpreende, né? Quando que ele vai por esses caminhos todos, né? Mas ele não era tão lírico, tão poético assim. Ele tinha, assim, a poesia lírica ele dedica muito às mulheres brancas e a poesia erótica às mulheres negras. Falando bem do brasileiro já desde então ele né? tinha essa coisa, a questão do sexual mais forte, assim, e da sexualidade mais, assim, a sua vivência mais carnal ele dedicava às negras. E o lirismo romântico era para as mulheres brancas. Então, para as mulheres brancas tinha essa coisa assim, o rosto alvo, cabelo de prata, essa coisa assim. E as negras tinham sempre uma coisa mais voltada assim com a questão da carne, da libido, da sexualidade mais voraz. Das prostitutas, né? Também elas eram as prostitutas, né? Tem um poema que ele começa, né? Gelu, rainha das putas, né? E ele descreve toda a ele fala de uma negra que dizia que ela conseguia fazer amor com 4 homens ao mesmo tempo. Então ele tinha essa... E ele gostava, assim, pela gente ver assim, ele gostava muito de fazer sexo com mulheres negras. Mas naquela época era como se fosse uma coisa assim, tipo assim, as mulheres negras estão aí para nos servir. Ele era preconceituoso, ele era racista, ele era homofóbico, ele tem todo esse lado, né, que seria completamente politicamente incorreto hoje, né, errado mesmo. Mas na época ele estava dentro de um contexto, né, onde era uma época que era uma época homofóbica, racista, preconceituosa, né. Então... Mas dentro desse contexto, né, partindo desse princípio disso que você ressalvou com bastante propriedade, assim, ele incomodava, a pedra no sapato que você falou, né? Ele, num determinado momento, ele tinha uma sólida formação cultural, uma condição social privilegiada, ele vai estudar em Coimbra. Se torna advogado. Né? E depois acaba retornando para cá. E aí vem esse olhar contra tudo e todos que têm poder? É assim, tem uma corrente da crítica literária que vai dizer... Primeiro, né, são duas questões. Primeiro que o Antônio Cândido, por exemplo, não coloca o Gregório dentro do sistema literário, né? Como se fosse... Ele está fora desse triângulo, autor, obra e público, por conta de poucos leitores, ainda não estava aquela formação de opinião, era um grupo reduzido de leitores. O Haroldo de Campos já vai e diz assim, não, a gente não pode pensar em literatura brasileira sem pensar inicialmente em Gregório. O Cândido ele vai dizer que começa isso com os Árcades, no século XVIII. O Haroldo de Campos já vai dizer assim, não. O Gregório, esse olhar nativista, né, quer dizer, ele vai falar o amor pátrio, embora ainda não tivesse o Estado-nação, aquele momento tudo, mas ele tem um olhar em relação à terra brasileira que vai trazer essa vivência dele, que ele traz de Portugal. Ele diz assim, epa, tem alguma coisa que está esquisita aqui, ó. Por outro lado, você também vai ter, atualmente a gente já vê o seguinte, ele era um ruralista. Então, muitas vezes, essa poesia, essa sátira que ele vai fazer, denunciando a exploração do povo brasileiro, né, como a metrópole nos explorava, é o olhar também de um filho de uma determinada elite econômica que já estava por aqui de pagar impostos, né? Não muito diferente do que hoje a gente vive. Então, você pega a época do Gregório, essa voz. Então, isso não quer dizer que a poesia dele seja menor ou não tenha importância, muito pelo contrário. Era uma voz que estava ali gritando, tipo assim, olha, não tem mais, vamos... E ele criticava muitas vezes a passividade dos brasileiros. Ele vai dizer assim, o que são nécios, né? Tem um poema dele que ele fala, são nécios, vamos chamar de sandeu porque eu estou falando... Mas eu vou falar, cantei minha lira maldizente, torpezas do Brasil, vícios e enganos. Né? Eu acho isso fabuloso.
E ele vai falar dessas torpezas e vai chegar num determinado momento que ele vai dizer assim, que o brasileiro não fala nada, é uma besta. Então, nesse contexto, então esse olhar que ele traz de fora beneficia, na minha opinião, a literatura brasileira, a riqueza da literatura. Ele dá esse pontapé inicial nesse nativismo muito pequeno, e se você for comparar com os poetas do século XVIII, século XIX, mas ele está ali. O Gregório, ele veio, ele disse ao que veio. Isso a gente vê claramente, e eu sempre digo e repito, a poesia satírica dele é fabulosa, né? Fabulosa. O cara que antes de morrer, né, ele se aceita Jesus, ele chama 2 padres. Sabe dessa história? Sim. E aí ele abre os braços e diz, né, quero morrer feito Cristo. Vai aceitar entre 2 ladrões. Que são os 2 padres que estão ao lado dele. Fabuloso isso. Né? Parece que ele pediu que fosse feita a extrema-unção dele por um frei que era da época que veio para o Brasil com ele. Ou estudou com ele em Coimbra, porque o padre local que queriam dar para ele não aceitou. No final ele aceita Jesus mesmo, mas... Porque ele tinha essa assim, ele tinha muito essa coisa de ver também a corrupção na igreja, a hipocrisia da igreja, entendeu? Ele tinha relações sexuais com freiras, ele denunciava muitas relações sexuais dos padres, né, as relações sexuais dentro dos mosteiros. Então, ele realmente era o boca do inferno, ele falava tudo o que ele queria. E ele tinha uma pouco assim também, que eu acho que ele usava muito, ele é muito sagaz, que ele usava muito o poder da pena dele, o poder da oratória, em benefício próprio também. Né? Porque também ele fazia mote e poesia para tudo. Então, se ele foi pedir um favor para você e você recusou, amanhã tinha um poema contra você. Entendeu? Ele tinha um pouco essa coisa também de dizer assim, não gostei. Renato não fez o que eu queria. Pronto, saí espalhando. E como ele era conhecido, isso tinha repercussão. Pegava rápido, né? Assim, então, aí ele foi criando inimigos. Né? Ele criava amigos em relação ao povo, que as pessoas adoravam, né? As poesias dele debochando do governador, do prefeito, né? O alcaide, debochando da igreja, mas os poderosos detestavam, entendeu? Então, ele foi criando inimigos poderosos. O que o levou, inclusive, no final da vida, ao degredo em Angola. Todas essas consequências de ser o boca de inferno. No próximo bloco, não sai daí, a gente volta já. Ciência e Letras está de volta, conversando sobre a obra de Gregório de Matos. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Muna Onram e Licurgo Espínola. Abri com Boca do Inferno, um romance de Ana Miranda. Aqui se conhece bastante bem o Gregório, apesar de ser um romance, tem raízes históricas. Eu acho que ela pegou, assim, ela foi muito inteligente, nesse sentido que ela pegou... Porque o Gregório não tem nada sobre a vida dele, além de datas, né? Então, você tem assim, quando ele nasceu, quando ele casou a primeira vez, quando nasceu a filha bastarda dele em Portugal, quando ele veio para o Brasil, tem tudo em datas, né? Mas não se sabe como ele era, a pessoa, o que ele comia, o que ele fazia, o que ele frequentava. Né? Então, a Ana, ela pegou pela poesia dele e criou esse contexto da pessoa Gregório, não do poeta, vamos dizer assim, do poeta institucional, vamos dizer assim, né? Mas da pessoa Gregório através das poesias. E, por exemplo, na direção do teatro, lá da peça que eu fiz, O Boca do Inferno, foi exatamente aí que eu me baseei. Porque para você transformar a história dele com datas e nomes numa peça de teatro é muito chato, não tem como. Né? Acaba virando uma peça meio didática, né? De colégio. Mas, assim, através do romance, você consegue costurar questões dramáticas da vida dele. E foi muito bom. Uma outra coisa também que a gente pode depreender é o período, né? O barroco na literatura. Ele é um exemplo clássico, né? Quando a gente vai vendo, ele vai preenchendo todos os requisitos da poesia barroca? Vai, principalmente no jogo de palavras que ele faz, na agudeza e engenho que se fala, nessa questão estética, ele atende bem. Embora o barroco brasileiro, na literatura, ele é um pouco distante da Europa, né? Mas o Gregório, ele consegue, em todas as poesias dele, inclusive nas satíricas, esse jogo de palavras, esse jogo de ideias, esses trocadilhos,
e que fica de uma maneira bem acessível. Então, eu acho assim, ele desmitifica um pouco essa noção do barroco, aquela coisa séria, e populariza de uma certa maneira, porque a poesia barroca, quando você começa a ler, havia uma disputa entre os poetas, quem é que buscava a melhor metáfora. Então, você acabava tendo a metáfora da metáfora da metáfora. E aí, pô... Se afastava tanto, se afastava, né, que a gente não atingia. Tá querendo dizer o quê? E o Gregório, não, ele faz isso com uma tranquilidade, com uma clareza no pensamento dele, que ele se mantém fiel ao barroco, mas de uma maneira mais, não vou dizer popular, acessível, é mais acessível, sim. E só para falar da peça dele, por favor, a que eu adorei, né, no sentido que o Licurgo, assim, quando ele tocou numa ponta, eu não queria deixar passar isso, ele falou assim, a questão da biografia do Gregório, né, que realmente é difícil. A Ana Miranda, ela faz a metaficção historiográfica, ela passeia por vários autores. Aqui no Brasil, as pessoas se assustam com a ideia da metaficção, mas a Ana, de uma certa maneira, faz isso, e muito bem. E o Licurgo pegou o espírito do Gregório. Eu acho que o mais interessante é que, apesar dessa dificuldade, não é uma peça de caráter didático. Quando eu fui ver, eu falei assim, vou lá, né? Estava lá, foi no domingo, chovia, eu falei, não tem nada que fazer, vou ver essa peça aqui no Café Pequeno, estava no Café Pequeno. Saí de lá encantada, não, sabe, eu não sou de falar assim, de falar com o ator depois, mas eu fiquei esperando para falar com ele, porque eu fiquei... Ele conseguiu captar a questão da obra, da poesia satírica, da poesia lírica, numa atualidade, com o cenário, né, como você projeta, e principalmente o espírito carnavalesco que o Gregório trazia na poesia dele. Como é que a gente pode dar uma palhinha de uma poesia dele? Tem essa, a gente está falando das poesias eróticas, tem uma que é ótima, que é: se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso claro fica, que fico então pica-flor. Essa poesia diz que ele fez com uma freira, porque o Gregório ele era muito magro, boêmio, né, cachaceiro, não comia direito, só estava na esbórnia sempre, então uma freira comentou com ele que ele parecia um pica-flor, que pica-flor é beija-flor, né? Magro feito um pica-flor. Ele chegou lá e fez esse mote, convidando ela, tipo assim, né? Fazendo esse duplo sentido, do pica-flor, beija-flor, pica-flor como órgão erétil, né? Vamos dizer assim, né? Então, tipo assim, ele fazia essa brincadeira, né? Meteis a flor que guardais no passarinho melhor, né? Ele tinha esse jogo de palavras. É muito interessante como ele brinca, né? E esses são poemas mais fáceis, assim. Esse, por exemplo, eu acho que é um poeminha que ele construiu uma viola de cabaça e feito com cordas de tripa de bode. Então, aquilo lá, por mais que seja seca, esticada, ela nunca vai dar um som de uma corda de aço, nada. Então, devia ser uma coisa meio blom, 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 blom. Se pica-flor me chamais, dlom, dlom, dlom. Pica-flor aceito ser, blom, blom, blom. E aí saía brincando com as pessoas, né? Então, isso pegava muito rápido. Porque a gente pensava que era uma época em que você não tinha, né, shows em cada esquina. É como se fosse marchinha de carnaval, que os caras saíam cantando nos bares, aí isso pegava muito rápido, as pessoas saíam cantando, imagina. Mas a questão política também está muito presente no espetáculo. Por exemplo, que falta nessa cidade? Sim, exatamente. Verdade. Isso é maravilhoso. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. É muito bom isso, porque isso a gente usou na peça, é grande esse poema. É grande, é muito grande, a gente usou uns pedaços. A gente fala assim, quem a colocou nesse socrócio? Negócios. Quem causa tal perdição? A ambição. E que tal essa loucura? A usura. Então ele brinca muito com isso, né? E a gente colocou isso com batida de percussão, como se fosse um jogo, como se a gente estivesse compondo ali na hora, né? O personagem do Chico Laranja que nós criamos, que representa o povo, que é um colega de bodega, né? Um colega de cachaça. Então a gente coloca eles brincando com isso. E é bem isso, ele fala, tem uma assim, e que justiça resguarda. Isso é muito atual, gente.
E que justiça resguarda? É uma justiça bastarda. É grátis distribuída? Não, é vendida. E o que tem que a todos assusta? É uma justiça injusta. Então, quer dizer, daí ele fala assim, valha-nos Deus o que é o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. Gente, mais atual do que a gente está vivendo, impossível. Né? Infelizmente. Então ele... Infelizmente. Falando também de música, a cidade da Bahia, triste Bahia. É lindo isso. Quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vejo eu já, tu a mim abundante. A ti tocou-te a máquina mercante que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me tocando e tem tocado tanto negócio e tanto negociante. Também tem mais duas estrofes aqui, mas foi esse pedaço que o Caetano musicou. A gente usa essa música na peça, é lindo. É lindo, né? Triste Bahia, que é para mostrar também como que ele, ainda hoje cantado, faz bastante sentido. E a gente amplia, né? A Triste Bahia, a Triste Brasil, né? Isso aí que é o que mais dói na poesia dele, a questão política. E nesse caminho, quando ele faz a descrição, porque é uma poesia, essa poesia satírica para a política, ela é caricatural também, né? Então, quando ele fala do governador... o rosto de Azarcão afogueado, isso é ótimo. Que ele fala do governador, que é o braço de prata, ele fala assim, o rosto de Azarcão afogueado, em partes mal untado. Tão cheio o corpo anzil de godolhões, que o julguei por um saco de melões. Então, godolhões são caroços, bolotas de gordura. Ele era um sujeito gordo, que estava sempre com a cara vermelha por causa do calor. Né? E ele fala assim, fundi essa cidade em carcajadas, vendo as duas entradas que fizeste do mar a Santo Inácio e depois do colégio ao teu palácio. O rabo erguido em cortesias mudas, como quem pelo cu tomava Judas. Então, quer dizer, ele tinha essa ousadia de falar assim, o governador, todo mundo se abaixando para o governador, todo mundo assim na questão do favor, né? Então, era uma coisa assim que ele explicitava isso, sem pudor, ele falava mesmo abertamente. É claro que o governador tomou ódio por ele, né? Pois é, e aí vem o que a gente deixou no bloco anterior em suspenso, que tanto fez, que criou tantos inimigos, que acabou sendo deportado para Angola. Foi deportado. Ele foi deportado depois pelo Coutinho, para o próximo, que seria o que chamam de tucano, né? Que ele tinha um nariz grande, que eles chamavam de tucano. Nariz de tucano, nariz de tucano, exatamente. Que tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora com a era tucano no Brasil, né? Então, quer dizer, ele comentava essa coisa da corrupção, né? E pelo que eu li, não se me falha a memória, o tucano, no caso, era homossexual na época, e ele fazia muitas poesias falando da questão homossexual ele chamava o governador de Marinícolas. Então, ele saía falando, ele não tinha freio na língua. E isso fez com que ele fosse exilado. Daí eu li que o filho do governador que veio e mandou exilar. E parece que ele foi exilado porque, ao mesmo tempo que ele era odiado, ele era amado. Então, não queriam transformar ele num mártir. Se o matassem... Se o matasse, o povo ia se rebelar de alguma forma. E preferiram exilá-lo, mandaram degredá-lo para Angola. Que era mais ou menos tipo assim, como se condenasse à morte, né? Porque você vir de Portugal para o Brasil já era um absurdo, já era como se te mandasse para o fim do mundo. Do Brasil para Angola, então, era... E ele acaba voltando alguns anos depois, e acaba morrendo em Pernambuco. Para a Bahia ele não volta. Agora, essa volta dele é interessante, porque esse cara, ele era muito antenado com tudo, né? Na política, tudo. Então, ele chegou lá em Luanda e tinha uma revolta entre os oficiais, né, portugueses lá. Porque teve uma mudança de moeda, alguma coisa, e os oficiais de Luanda iam ganhar menos que os de Lisboa. Daí eles estavam organizando uma greve, uma revolta, né, reivindicando melhores salários. Ele, quando chegou lá, ele ficou sabendo, ele participou das reuniões, ficou sabendo de tudo e escreveu uma carta para o rei denunciando a revolta. Daí o rei perdoou, deixou ele voltar para o Brasil, só que proibiu de ele voltar para a Bahia, ele não podia voltar para Salvador. Ele foi voltar para Recife. Ele morreu em Recife, por isso, que ele foi proibido de voltar para Salvador. Ele foi proibido de escrever. E foi proibido de falar publicamente as suas poesias também. Só que lá na África já pegou uma febre lá, alguma chikungunya, alguma zika dessa da vida, e durou pouco tempo em Recife e morreu dessa febre. E mesmo também que se ele ficasse aqui proibido de fazer isso tudo, acabaria morrendo também. Mas ele continuou fazendo, só que lá escondido. Né? Só que lá em Recife ele voltou a advogar, ele voltou a trabalhar como advogado também. Que figura, né? Ele era... Como é importante, né, falar de Gregório de Matos hoje
e lamentar a sua atualidade, mas também louvar a sua atualidade, né? Porque É muito interessante, assim, que eu sempre falava depois do espetáculo, quando as pessoas conversavam comigo, eu falava assim, cara, o que me interessou em Gregório de Matos é que ele é muito moderno, ele é muito atual. Daí um professor de história falou assim, não, Nico, o Gregório de Matos, ele é do tempo dele. O Brasil que não mudou. É aquela história quando a gente fala... O Brasil não mudou. Ele falava isso em 1636, a gente está em 2018 reclamando disso, dos governos, da hipocrisia da religião, das instituições religiosas que, né, criam esse caos todo. Nós temos um longo caminho para o passado ainda. Então, quer dizer, a gente está parado no tempo. que outros Gregórios ainda surjam. Muitos, precisamos de muitos. Boca no trombone. Obrigadíssimo pela presença. Obrigado. Parabéns Obrigado. pelos trabalhos. E salve Gregório de Matos. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. Ou então acesse a nossa página no Facebook. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.